Turma, estamos aqui novamente. Galerinha, vamos pegar firme aí, vamos focar nas aulas aí. Turminha joia, sexto ano. Turma, vamos voltar, vamos relembrar qual foi a nossa aula anterior, tá? Nossa aula anterior tratou da unidade 4, terra, relevo, água e vegetação. E é onde tratamos aí formas de relevo, né? E vamos falar de solos também. Então, só para lembrar o que foi nessa aula, para ser um gancho, nós falamos de diferentes formas de relevo, que estão na parte 236, onde trata aí das diferentes formas de relevo, formam-se a partir de duas unidades morfológicas, que são continental e oceânica. Tá? E aí, nós temos aqui, entre a continental e oceânica, né, elas são chamadas de duas unidades. Por quê? A continental, né, caracterizada pelas rochas mais antigas que afloraram na superfície e que foram desgastadas pelos processos erosivos, áreas de confronto de placas tectônicas que formaram cadeias montanhosas, áreas cobertas de sedimentos, principalmente de origem marinha. Tá? Então essa é o relevo continental. Relevo oceânico, caracterizada pela plataforma e talude continentais, domínio continental e planícies abissais e dorsais oceânicas. Esse é o domínio oceânico. Então, só retomando, né? Retomando, vimos aí as duas unidades, né? E comentamos também sobre o relevo, tanto continental quanto oceânico, moldado sobre a influência dos agentes internos endógenos, como tectonismo, placas tectônicas, vulcanismo e terremotos. E os agentes externos, como endógenos, também agem na superfície, esculpindo o modelado terrestre por meio de ventos, chuvas, geleiras, mudanças da temperatura do ar e seres vivos. E aí vamos ter, nessa composição do relevo, as montanhas, as planícies, os planaltos, os vales e as depressões. As depressões, né, foi o assunto que paramos na nossa última aula Zoom, né? E então, a partir das 236, 237, eu pedi a leitura para vocês, podem estar grifando, né? Tem uma reportagem aí que eu vou pedir para vocês acessarem o link, que está Geografia e Tecnologia. E agora vamos dar continuidade na parte 2, que vai tratar do relevo, diferentes formas de relevo litorâneo e diferentes formas de relevo oceânico. E vamos entrar em diferentes tipos de solo, tá? Eu vou projetar a tela, vamos lá então. Foquem no conteúdo, tá? Então, conforme já conversei com vocês, principais formas de relevo, né, a continental, oceânica, né, e as formações de relevo, montanhas, planaltos, planícies, depressões e vales. Aqui o esquema, né, já foi representado para vocês na última aula que tivemos, mas vale a pena dar uma olhadinha e pausar o vídeo, prestar bem atenção, tá? Entre as rochas magmáticas e as rochas sedimentares. Então, tem o esqueminha dos agentes internos e agentes externos, que conversamos na aula anterior, que são as transformações de relevo ao longo do tempo geológico. E aí comentei um pouquinho da planície, né? Vou pular essa parte aqui, porque já vimos. Deixa eu só dar uma adiantada, pessoal. Voltando, vamos tratar, né, nossa última aula foi parâmetro de depressões, né? Aí vimos os agentes endógenos, os esquemas dos dobramentos, né, os agentes exógenos. Aí vamos tratar do intemperismo físico, tá? Intemperismo físico
onde a temperatura fragmenta o relevo, ok, pessoal? Então ele sofre, né? Acho que, se eu não me engano, eu passei esse slide, mas estava no finalzinho. Então, temos aí, ó, né, o intemperismo químico, quando as rochas são submetidas a elementos estranhos, alteram a sua composição química. Um exemplo é a chuva ácida, tá? E aí tem o esqueminha, né, da reação química, por isso chamado de intemperismo químico. Aí ocorre também na transformação do relevo a questão da erosão. Então as etapas erosivas, né, que são o resultado do intemperismo. Então aí você tem aqui embaixo a área que foi erodida, né, que o intemperismo fez toda a ação química e ela foi levada para a planície, né, sedimentos depositados. Então o que é erosão? Desgaste e desagregação dando origem aos sedimentos. Sedimentação, deposição dos sedimentos acumulando partículas, originando novas rochas. Então, a erosão é aquele buraco que nós vemos que desgasta, né, abre um buraco no solo por perca da vegetação que está em cima, né? Então a chuva carrega também, porque ele sofreu intemperismo, né, externo, exógeno. A sedimentação, né, que é a deposição dos sedimentos acumulando partículas ou originando novas rochas. Joia? Transporte, que é a remoção sedimentar. Tipos de erosões, né? Temos aí o calor, né, que muda a composição, a chuva, frio, né, mudança climática. Então, tudo isso aparece, está relacionado com um tipo de erosão. Temos a erosão eólica, que é a ação dos ventos. Temos a erosão pluvial, que é a ação das chuvas. Temos a erosão marítima, que é a ação do mar, que gera as falésias. Okay, falésias. Então o mar está fazendo um trabalho aqui, olha, causando, né, a erosão, e aqui isso já foi condenado, esse prédio, porque o mar avançou, tá? Erosão fluvial, ação dos rios, que levam sedimentos. Erosão trópica, ação humana, que causa deslizamento. O que quer dizer isso aí, pessoal? Constroem áreas de morro onde não é permitido, né, construção para área residencial. Então, quando chove, acaba isso aí. Todas essas casas, provavelmente hoje elas não devem estar mais nesse lugar, tá? Porque uma chuva aí já vai embora parte dessas casas aí. Então, essa ação humana, desmatamento e ocupação de áreas regulares, né? O deslizamento ocorre quando a água da chuva infiltra no solo, encharcando a terra e realizando o desmoronamento. O homem agrava esse processo quando retira a vegetação e altera a estrutura dos morros, retirando suas bases para a construção de casas. Então, essa é a imagem aí, pessoal. Cuidado no dia que você for adquirir terreno, né, aonde você vai adquirir aí no futuro, né, para depois você não ter um prejuízo ou até mesmo perder a vida. Erosão glacial, causada pelo gelo, né, ó. A erosão glacial esculpiu os fiordes e favoreceu os avanços das águas, né? Então, o que quer dizer esculpir os fiordes? Foi esculpindo as rochas, né, e criando um caminho para essa água derretida chegar ao mar, aos lagos, enfim, aos rios. Conversamos sobre os agentes endógenos, que chamamos de interno, né? Os agentes exógenos, que são os externos. Então vimos isso na aula passada. Posso pular esse slide. Pessoal, página 238, perdão. Vamos reconhecer as diferentes formas do relevo litorâneo. Então aí, relevo litorâneo, nós temos na página 38 que chamamos de baía. Reentrância no litoral, alargada no seu interior, ocupada pela água do oceano. Barra a entrada da baía.
acúmulo de detritos e areias depositado na entrada da baía ou na foz dos rios. Barreira, formada por processo natural, como recifes. Cabo, porção de terra que se projeta para o mar. Costão, costa íngreme, geralmente rochosa, em contato com o oceano. Duna, elevação composta de areia, formada pela ação dos ventos. Enseada, reentrância da costa litorânea, preenchida pela água do oceano, apresenta-se menos profunda que a baía. Laguna, porção de água salgada, relativamente rasa. Praia, depósito de sedimentos, principalmente areia, tanto de origem marinha quanto fluvial. Promontório, penhasco, geralmente rochoso, projetado para o mar. Restinga, acúmulo de areia e formato de faixa nas entradas da baía enseadas. Sapau, formações aluvionares que são periodicamente alagadas pela água salgada. Tombou, formação arenosa e que une a ilha do continente. Então, pessoal, como está na tela e como eu fiz a leitura da página 238, né? Temos aí a plataforma de acumulação, né? Aqui, e a plataforma de abrasão. Tá? Então, são dois momentos aqui que chamamos de plataforma de acumulação e a de abrasão. Então, na página 138 é representada a região costeira, né, delimitada ao continente do oceano, portanto, o relevo nessas áreas é modelado tanto pela ação das águas do mar sobre as rochas, quanto em função dos agentes que formam o modelado continental. As áreas litorâneas também apresentam diferentes formas de relevo, pessoal. Então, esse esquema aí é o que está também no material de vocês. Então, esse é o relevo litorâneo, tá? Fazer a leitura, né, do que está em negrito para você entender o que é baía, o que é barra de entrada da baía, barreira, cabo, costão, duna, enseada, laguna, praia, promontório, restinga, sapau, tombo. Então, esses são os relevos litorâneos. Aqui está, né, o que eu fiz a leitura, as formas litorâneas de relevo, né? As formas de relevo litorâneas são as composições superficiais próprias das regiões do litoral, que em razão das ações, principalmente as das oceânicas, apresentam determinadas formas de estrutura. Aí elas são divididas, eu acabei de fazer a leitura para vocês, tá? Tá no materialzinho também da apostila, na página 38, e vai estar no PDF, que vai estar no grupo. Diferentes formas de relevo, tá? Página 38. Então, vai falar do relevo oceânico. Aí tem a representação, tá? Como é, né? Ele se divide em plataforma continental, área de transposição entre o continente e o oceano, chegando até 200 metros de profundidade. Talude continental, apresenta acentuada declividade, iniciando após a plataforma, podendo chegar a 2.000 metros de profundidade. Ilhas oceânicas, elevações que ultrapassam os limites das águas oceânicas. Planície abissal ou bacia oceânica, áreas extensas, planas, com mais de 5.000 metros de profundidade. Cordilheira oceânica, elevações no oceano, a maioria dessas elevações não ultrapassa o limite das águas, isto é, não formam as ilhas. Fossa abissal, áreas com significativas profundidades. A Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, próximo das Ilhas Marianas, é o local mais profundo dos oceanos, com mais de 11.000 metros, tá, pessoal? Então, esses são as formas de relevos oceânico. Então, nós temos relevos continental e oceânicos, né? Então, dividimos em continental, oceânico, né? E aí trabalhamos algo que está relacionado entre os dois, que é o relevo litorâneo, tá? Esse esqueminha que está aí, também é o esquema que está na página 239. Relacionado ao ciclo das grandes navegações, né, tem ocorrido entre o século XV e XVI, foi só no início do século XIX, em 1872, que se lançou ao mar um navio com missão de estudar cientificamente os oceanos, tá, pessoal? Então, é o HMS Childe, né, ele fez uma viagem de circunnavegação de 4 anos. Seus trabalhos resultaram nada menos que 50 volumosos livros, com o resultado das observações coletadas e análises executadas. Foi essa expedição que obteve as primeiras informações, por exemplo, sobre as cordilheiras
Atlântica, tá? Então aí, ó, plataforma continental, o talude continental, planície abissal, fossas submarinas, ok? Então, também está na 239, vocês vão estar fazendo a leitura. E agora, continuando a 239, onde inicia a formação de diferentes tipos de solo, né? Ó, os solos são muito importantes, pois proporcionam a produção agrícola e absorvem a água das chuvas, formando aquíferos e nascentes. Os solos são formados pela sedimentação pós-intemperismo das rochas. Só voltando, pessoal, aquíferos são os reservatórios de águas subterrâneos, tá? De onde sai a água dos poços e das nascentes. Então temos aqui a evolução na formação do solo. Página 240, você tem esse esquema aqui, ó, né? Rocha recém-exposta, solo jovem, solo raso, solo maduro, tá? E aí você vai ter o horizonte. A gente vai ver esse esqueminha melhor um pouquinho para frente. Mas esse aqui nós chamamos de perfil de solo, tá? Então, olha, horizonte do solo, tá? O horizonte do solo é esse esqueminha aqui, pessoal. E é o esqueminha aqui na ilustração da página 240, logo no início da página. Então, olha, durante a sua formação, os solos são constituídos horizontes, né? Vão constituindo horizontes, que são camadas. Os solos mais jovens são mais rasos. Os solos maduros apresentam todos os horizontes. Os solos mais profundos e maduros ocorrem em áreas onde o clima úmido é mais intenso. Okay? Então, você tem a rocha, ela vai sofrendo a ação, né, do intemperismo e vai constituindo o solo, né, ó. Vai formando terra, né? Depois poucos detritos até a rocha ficar mais lá no final, que é onde chamam de solo maduro. Pessoal, relacionado a questões, os problemas que mais afetam o solo são as queimadas, né? E as explorações e agropecuária. Deixando os pobres, eliminando o que foi construído em milhares de anos. As áreas ocupadas por florestas perdem menos porções de terras que as áreas de cultura temporária. Então, pessoal, para formar o solo, a terra, leva-se bilhões de anos, né? E quando você tem queimadas e você acaba explorando, desmatando e plantando aí, né, grande escala, você acaba prejudicando esse solo, né? Você vai juntando fatores que acarretam problemas para o solo, ele fica um solo morto, tá? Infértil, tá? Há questões ambientais, tá? Questões ambientais relacionado aí também, né? Um exemplo é a arenização, que é o processo decorrente de retirada de cobertura vegetal em solos arenosos, né? Regiões com regime de chuva constante. Então vocês veem no esquema aqui que chove no lugar que não tem vegetação, essa areia vai indo embora e vai depositando na planície, tá? Então, ó, a ação humana que causa isso, desmata lá em cima, né? Você já tem aqui, ó, bancos de areia, né, que é algo natural, e você tem consequência disso estar aumentando, né, ó, antes e depois. Então, como que era antes, o que você faz, né, ó, você está aumentando aqui, tá deixando muito exposto, né, ó, aqui era campo e você tem que o solo exposto, aquele solo que foi morrendo, né, vai ficando semiárido, né, virando deserto, tá? Então isso é relacionado à ação do homem, desmatamento, mineração, exploração, né, extrativista. Então aqui essa imagem representa bem aí a questão da arenização, que é um dos problemas relacionados ao relevo e aos solos, tá, pessoal? Então, o que é a arenização? Ó? Formação de bancos de areia é o processo de retirada de cobertura vegetal em solos arenosos, regiões de clima úmido, com regime de chuva constante, como o sudoeste do Rio Grande do Sul, né? Esse fenômeno não deve ser confundido com desertificação, que ocorre em clima semiárido. Semiárido, semiúmido, semelha-se a uma seca prolongada. Bom, eu tinha comentado, né, que ele é parecido com o solo que você deserto. Só foi um exemplo de mostrar que é um solo que está morrendo, tá? Mas a arenização é diferente, porque são solos arenosos, né? Em lugar que são úmidos, diferente dos semiáridos, né? Que começam a construir desertos, tá?
Então é relacionado à seca, ou desertos, e a arenização relacionada a regiões de clima úmido com regime de chuva constante, onde ocorre o desmatamento, tá? Retirada de vegetação e você tem a arenização. Relevo. Na questão do relevo, a arenização tem estreita relação com a geologia local e ocorre necessariamente em terrenos com desníveis, com partes mais altas e baixas. Então começa a tirar, né, a parte baixa, onde é planície, que já é areia, tira a vegetação dali, então você tem uma arenização, um solo que morreu, ele vai virar um campo de areia, tá? Chuvas e ventos, ó. Temporais ventos fortes retiram o resto de vegetação e sedimentos do solo das áreas mais altas e depositam lá onde já tem a arenização, que já foi desmatada, que já era planície. Ação humana, desmatamento adequado do solo, potencializam depósitos de sedimentos, dificultando o crescimento de nova vegetação. Pessoal, essa é a atividade para você estar fazendo. E eu vou mandar um materialzinho em PDF, que é perfil do solo. Vocês, se não tiver como imprimir, vocês podem estar desenhando, tá? Essa data que está aqui não tem problema, tá? Porque era para ter sido na sexta passada, mas eu não consegui terminar. Então é para essa sexta agora. Vocês vão estar fazendo, hoje é aula gravada, né? Vocês usam esse tempo, página 243, responder a questão 1, 2, 3 e 4, página 244, questões de completar o quadro de agentes modeladores do relevo, ok? Então vocês vão terminar e postar no Clipe Escola essa atividade aí, por favor, ok? E aí conversaremos na aula Zoom, dúvidas, e vou voltar nesse assunto. Agradeço a todos.